pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos e hoje estou aqui para a nossa primeira videoaula do nosso canal. E se você gosta e quer entender um pouco melhor a química, a física e principalmente a matéria mais maravilhosa de toda a face da Terra, a matemática, deixe o seu like aqui se você tem um pouco de dificuldade, prometo que vou tentar ajudar. E hoje, para nós inaugurarmos este quadro, nós vamos falar da melhor matéria que existe na face da Terra e que assombra os nonos anos, mas não vai ser motivo de reprovações e de notas baixas, que é as equações do segundo grau. Muito bem, por onde vamos começar? Abrindo o livro. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é quando vai ser uma equação de segundo grau. Quando uma equação vai ser uma equação de segundo grau. Primeira coisa que nós precisamos saber. Uma equação, ou seja, ela tem que ser igual a alguma coisa. No caso, todas as equações de segundo grau, obrigatoriamente elas precisam ser iguais a zero. Porque mais para frente nós vamos ver os fatores e os coeficientes das equações. Então ele tem que ser igual a zero. Outra coisa, como é uma equação de segundo grau, uma equação quadrática, tem que ser elevada ao quadrado. Então a incógnita, que no meu caso vou chamar de x, ela tem que ser elevada ao quadrado. Que é uma equação quadrática. Quadrado. Certo? A outra incógnita, que vai ser a mesma incógnita, é uma equação de uma incógnita só. Vai ser elevada a 1. Tá? Não precisa ter essa incógnita que não vai ser elevada ao quadrado. Porque se nós fôssemos ver uma equação de terceiro grau, teria aqui na frente um x ao cubo, x ao quadrado e x a 1. Se fosse x a quarta, x a quarta, x a terceira, x ao quadrado, x a 1. E assim por diante. Tá? Esse não precisa aparecer, porque nós sabemos que é elevado a 1. E vai ter mais um outro fator aqui, que vai ser o c. Nós vamos ver mais para frente, tá? Beleza. Outra coisa que eu preciso saber são os fatores e os coeficientes. São basicamente a mesma coisa. É o seguinte. O x ao quadrado, o valor que vai estar aqui na frente dele vai ser o a. Ax ao quadrado. Esse a aqui na equação, eu vou mudar pelo valor que eu quero. Tá? O que vai estar só com o x é o b. E o valor que não tem incógnita é c. Então, essa aqui é o termo geral da equação quadrática ou equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por que lá no início eu falei que sempre tem que ser igual a zero? Porque se aqui fosse igual a 1, por exemplo, que é diferente de zero, esse 1 ele tem que passar para cá. Porque ele tem que ser o c. Esse 1 tem que ser o c daqui. Para quê? Para que seja igual a zero. Então, se tem algum valor depois da igualdade, ele tem que passar para o outro lado, certo? Mudando, transformando-se nesses aqui. Se fosse, por exemplo, igual a 2x, esse 2x tem que passar para cá, vou transformar no bx, certo? Então, sempre tem que ser igual a zero. Tá, mas e se por algum acaso acontecesse alguma coisa nisso aqui que não fosse uma equação de segundo grau? Por isso que nós temos o seguinte. Essa aqui é o termo geral da equação de segundo grau. E o a tem que ser maior do que zero. Opa, desculpa. O a tem que ser diferente do que zero. Porque se o a for igual a zero, o que vai acontecer? Ele vai anular esse termo. Se aqui for 0x ao quadrado, 0 vezes x é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Por isso que aqui tem que ser diferente de 0. Aqui pode ser 0, aqui pode ser 0. Mas aqui não pode ser 0. Certo? E
A, B e C tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Certo? Outra coisa. Pode ser, em algumas equações, que tenham fatores faltando, tenham elementos faltando. São chamadas equações incompletas, porque elas estão faltando alguma coisa, elas são incompletas. Tem equações que vai ser x² mais x igual a 0, vai estar faltando o c. Pode ter equações que sejam x² mais 10 igual a 0, por exemplo, está faltando o b. Essas equações são quadráticas, são do segundo grau, mas elas são incompletas, o que quase não interfere em quase nada no modo de resolução. Certo, professor? E quando que eu vou resolver? Como que eu vou resolver uma equação do segundo grau? Eu vou usar a fórmula resolutiva. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, onde o delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Daí eu vou pegar os valores que vão estar na equação, valor igual ao valor do b e valor do c, e vou trocar aqui na minha equação e vou calcular normalmente. Só que atenção aqui uma coisa, se você tem um pouco de dificuldade, principalmente nessa parte de calcular esse, troca para cá, calcula de novo, sugiro a você fazer o seguinte, não use essa. Use a fórmula de Bhaskara. A gente vai falar que essa aqui é a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. Usa a fórmula de Bhaskara, que o que é? É a mesma coisa disso aqui. Só que ao invés de eu colocar raiz de delta, eu vou colocar direto isso daqui. Raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. A fórmula de resolução é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de eu primeiro calcular um, depois calcular outro e assim por diante, aí que eu calculo já direto. Porque, falo por experiência própria, quando eu termino de calcular o delta, muitos param aqui. Porque, eu cheguei já no resultado, eu cheguei no delta, não queria o delta. Não, eu quero o x. E esquece de trocar para cá. Então, por isso eu sugiro você a fazer dessa forma aqui. Certo? Vamos calcular essa aqui. Essa aqui eu vou calcular na fórmula de delta e depois eu vou calcular a outra na fórmula de Bhaskara. Tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os coeficientes a, b e c. O a é o termo que está junto com o x². Quando não tem nada na frente, é 1. Então, a equivale a 1. O b é o que está junto com o x. No caso, é menos 7. Muita atenção, cuidado com os sinais. Aqui é menos 7. E o c é o termo sozinho. 12. Aqui também tanto faz se colocar mais ou não colocar nada. Aqui não tem nada também, é mais. Para a fórmula, delta é igual a b² menos 4ac. b², b é menos 7. Então, o menos também vai ao quadrado. Muita atenção aqui também. Não é menos 7 e só o 7 ao quadrado. É menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 12. Menos com menos vira mais, 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes... Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Tenho 49 e eu gasto 48, vou ficar com... Encontrei o valor de delta. Para aqui, professor? Não, tem que vir para cá. O que eu vou fazer? Menos b. Agora, muita atenção nisso daqui. Vai ser o menos da fórmula, deixa eu até colocar de outra cor. Vai ser o menos da fórmula e o menos do 7. Tá? Porque aqui eu estou falando tanto porque eu tenho que ter o menos que tem na fórmula e o 7 também tem o menos. Tem que ter os dois. Mais ou menos a raiz de delta, eu encontrei que o delta é 1, dividido por 2 vezes o a, onde o a é 1. Menos com menos vira mais 7. Mais ou menos a raiz de 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Tá, professor, e agora o que eu faço?
tem esse mais ou menos. Vou fazer exatamente isso. Vou fazer mais ou menos. Mas vou fazer assim, ó. O x, deixa eu colocar mais pra cá. O x' e o x duas linhas. Aonde vai ser? O x' vai ser 7 mais 1 dividido por 2. E o x duas linhas vai ser 7 menos 1 dividido por 2. 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu encontrei que meu conjunto de solução equivale a 4 e 3. Como que eu tiro a prova real? Troco o x por 4, vejo se dá certo. Troco o x por 3, vejo se dá certo. Vamos fazer essa aqui agora. 2, deixa eu fazer isso aqui, ó, vai melhorar para vocês. 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Vamos calcular, vamos encontrar os coeficientes. O coeficiente A é o que está junto com o x ao quadrado, que no nosso caso é 2. Dá para enxergar? Deixa eu ver se dá para enxergar. Com essa cor. Não. Deixa eu fazer mais forte. Acho que agora dá. O B é o que está junto com o x. No caso, que não tem nada na frente, é 1. E o C é o termo sozinho, que é menos 1. Muito bem, professor. Encontrei os termos. Agora posso calcular. Vamos fazer essa aqui por Bhaskara, pela fórmula completa. X é igual a menos B. Vai ser menos 1. Como 1 é positivo, menos com mais, menos. Mais ou menos. Raiz de B ao quadrado. B vai ser 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 1. Dividido por 2 vezes o A, que é 2. X é igual a menos 1, mais ou menos. B, 1 vezes 1, 1. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Dividido por 2 vezes 2, que é 4. X é igual a 1 mais 8 é 9. E a raiz de 9 é 3. Dividido por 4. Vou encontrar o x' e o x duas linhas. X' vai ser 1 mais... 1 mais 3, e o x duas linhas, 1 menos 3, dividido por 2. 1 mais 3 é 4. Quatro dividido por 2 é 2. Atenção aqui, 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Certo? Ah, gente, perdão aqui, ó, fiz uma coisa errada. Aqui não é 2, é 4. Então vai ser, ó, presta atenção aqui no que eu vou fazer agora. Mais 3 é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 menos 3 é menos 2. Dividido por 2 é 0,5. Mas é menos 0,5. Mas eu posso colocar tanto em menos 0,5, como eu posso simplificar isso dividido por 2, que vai ser menos 1/2. Então a solução desse conjunto, o conjunto de solução vai ser 1 e menos 1/2. Ou 1 e menos 0,5. Entenderam? Certo, professor, mas eu tenho essa equação aqui. Essa equação é uma equação incompleta, porque está faltando um termo. Eu tenho o A e eu tenho o C, está faltando o B. Eu posso resolver por Bhaskara ou por delta? Posso, vai dar mais trabalho. Ou eu posso fazer da seguinte maneira. X ao quadrado
Aí seria igual, perdão, é menos. Eu vou trocar esse 64 e vou passar para o outro lado. Ele vai ser menos, vai passar para o outro lado, mais. X ao quadrado é igual a 64. Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então eu vou fazer a mesma operação de ambos os lados. Eu vou tirar a raiz dos dois. Por que eu faço isso? Porque eu quero tirar a raiz desse. Eu quero só o x. Então eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, as operações dos dois lados. Aqui é 2, que eu posso cortar aqui, vai ficar x. A raiz de 64 é 8. Tá enxergando? Dá para enxergar com essa cor? Deixa eu ver. Dá. O quadro tá só um pouco sujo, mas não tem problema. Então eu encontrei que o x é 8. Mas ele é 8 positivo ou ele é 8 negativo? Nesse caso aqui, ele pode ser os dois. Então, o conjunto solução para essa equação aqui vai ser mais ou menos 8. Porque eu posso usar para essa equação, posso usar mais ou menos. Certo? Pode ser também que exista essa operação aqui, essa equação, onde está faltando o C. Eu tenho o A e eu tenho o B. O que eu vou fazer nessa aqui? Eu vou pensar que o seguinte, os dois têm x, então eu vou fazer uma fatoração, vou colocar o fator comum em evidência, que no caso é x. Se eu tirar um x daqui, vai sobrar x. E se eu tirar o x aqui, vai sobrar menos 8, igual a zero. Agora, eu vou pegar que 1x vai ser igual a zero, porque se eu tirar isso aqui, x é igual a zero. Tudo bem, eu cheguei em 1. Mas eu vou pegar esse aqui também, ó, eu posso fazer isso aqui. Pegar esse aqui e vou também igualar a zero. X menos 8 igual a zero. Só que eu não quero x menos 8, eu quero só o x. Então eu tiro 8 daqui. Opa, para eu tirar esse 8, eu preciso ter mais 8. Então eu vou somar 8 aqui, somar 8 aqui. X, tenho 8, gasto 8, fico com 0. Não preciso colocar. Tenho 0, ganho 8, fico com 8. Na escola, a gente aprende que nós precisamos passar para o outro lado, isola o x. Em matemática, nós dizemos que nós precisamos cortar, nós precisamos tirar aquilo dali. Então, como aqui eu estou subtraindo 8, para eu zerar, para eu cortar, preciso ter 8. Por isso que eu fiz isso. Mas eu podia passar esse menos 8 para o outro lado somando, e ia ficar 8. Então, o conjunto solução vai ser 0 e 8. E a última equação incompleta é quando eu só tenho o A. O que eu faço nesse aqui? Eu acabei de explicar que para a gente cortar alguma coisa, eu preciso fazer a operação inversa. Se eu tenho menos 2, para eu tirar esse menos 2, eu preciso ter mais 2. Eu tenho 2, gasto 2, eu zero. Aqui é a mesma coisa. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que 9x ao quadrado é igual a zero. Para eu tirar a equação, eu preciso dividir tudo por 9. Porque se eu dividir tudo por 9, eu corto isso e eu corto isso. Vou sobrar que x ao quadrado é igual a 0 dividido por 9. O que é 0 dividido por 9? O que é nada dividido por 9? É nada. Então eu encontrei que x ao quadrado é igual a 0. E agora vai chegar naquele problema da raiz. Eu vou tirar a raiz de ambos os lados. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 0 é 0. Então eu encontrei que x equivale a 0. A solução disso aqui é 0. Nem mais e nem menos, porque 0 não tem sinal.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula será sobre função afim e uma outra vai ser sobre função quadrática, que é um conteúdo que está pegando bastante muitas pessoas que vêm me falando aí. Então, eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Um beijo.